Klaus Schumacher. Nesse episódio nós abordaremos o ASPECTS. É a escala mais comumente utilizada na prática médica, seja pelo neurologista, pelo neuroradiologista ou até mesmo o neurocirurgião, ele sabe do que se trata. E a intenção dela é avaliar semi-quantitativamente a quantidade de AVC que eu tenho naquele paciente. Vamos lá? Depois de diagnosticado um AVC, que é feito como diagnóstico clínico, um paciente que de uma hora para outra instalou-se com um novo déficit neurológico. Ou seja, ele parou de mexer um braço, ele parou de mexer uma perna, ele ficou com a boca torta, ele parou de falar, ele perdeu algum campo visual. Você precisa ter feito esse diagnóstico, esse paciente vai ao hospital. Eu preciso avaliar a quantidade de AVC, pois isso me define como tratar esse paciente. Então, de modo ainda bastante incipiente, começou-se avaliando a regra do 1/3 da cerebral média. Depois de 1/3 de cerebral média cometido, quando maior que isso, eu não mais faria terapia de reperfusão. O AVC ele é intracraniano, existe uma porção do parênquima cerebral que não está tendo irrigação sanguínea. Eu preciso reperfundir, levar o sangue novamente para lá, então eu preciso desentupir esse vaso. E isso é alcançado através de um medicamento que é utilizado na veia, um trombolítico, né? Geralmente alteplase. Só que eu preciso ter certeza em quais pacientes fazer esse alteplase. O diagnóstico é clínico, mas eu preciso saber se não há muito risco para que esse paciente sangre. Se o paciente sangrar esse cérebro isquêmico, ele pode evoluir com um desfecho ainda pior. O neurológico dele piorar e ele acabar, inclusive, tendo o risco de falecer. Inicialmente, o primórdio de tudo, avaliava-se a regra do 1/3 da cerebral média. Se maior que 1/3 da cerebral média cometido, você não fazia mais a terapia de reperfusão com trombolítico endovenoso e você tratava de maneira conservadora esse paciente. Só que isso tinha um agreement entre os avaliadores, eles não concordavam muito entre eles e você acabava tendo uma regra pouco flexível. Por isso, em 2000, se criou esse score que você avalia de maneira mais numérica regiões cerebrais. Vamos lá, vamos entender isso? O Alberta Stroke Program Early Stage Score é a junção que eu chamo com o acrônimo de ASPECTS. Nós avaliaremos essa aula em 3 momentos. O primeiro, original paper, que foi do dia 13 de maio de 2000. Depois, quais foram as atualizações, se essa informação foi validada. E, hoje em dia, qual é a problematização desse tipo de avaliação. Então, o approach neuroradiológico, quando esse paciente chega ao hospital e ele cai nas mãos da radiologia, é que você precisa excluir hemorragia, pois se for um evento hemorrágico, se for um AVC hemorrágico, você deixará de fazer terapia de reperfusão e você tratará esse paciente de maneira diferente. Feito isso, você disse que não tem hemorragia, isso é um AVC isquêmico até que se prove o contrário. Ele pode ter transformação hemorrágica, mas no momento ele é um AVC isquêmico. Então eu preciso identificar sinais precoces e extensão, melhor do que a regra do 1/3 da cerebral média. E quais são esses sinais precoces e extensão? É o mote dessa aula. Depois disso, você deve fazer uma avaliação vascular, pois eu posso identificar aquelas oclusões que eu chamo hoje em dia de OGV, oclusão de grande vaso. E as oclusões de grande vaso também precisam de uma terapia ainda mais específica. Eu posso retirar esse trombo mecanicamente, eu chamo isso de trombectomia mecânica. Depois, você faz a perfusão em alguns casos. Teve um papel mais importante há alguns anos, hoje em dia caiu-se um pouco o uso dela, mas ela ainda pode ser feita tendo informações bastante relevantes que nós veremos lá no final da aula. Vamos nos debruçar especificamente sobre sinais precoces e extensão. A tomografia ela tem uma baixa sensibilidade para isso, mas quando aparece, nesse contexto específico de um déficit neurológico novo e agudo, ela acaba funcionando melhor. E você tem o nome para alguns deles, né? Nos estudos se caracterizou que o AVC, que é uma doença que leva ao edema citotóxico, ele aparece para nós com uma perda da diferença de atenuação que nós temos entre o córtex cerebral e a porção da substância branca. Repare que aqui em cima você tem o branco do córtex e o pretinho da substância branca. Em um determinado ponto, que é essa região que eu estou assinalando agora, você tem uma perda dessa diferenciação. Se há perda num paciente que tem
alto valor preditivo pré-teste, esse eu devo valorizar. É uma área que é altamente suspeita para ser uma área isquêmica, com sinais precoces. A perda da diferenciação ela é análoga na ressonância à restrição à difusão, não sendo totalmente superponíveis, mas são áreas de infarto que não mais poderão ser tratadas. Nós entenderemos isso num segundo momento. Mas precisamos procurar hipotenação. Outro dado que nós precisamos avaliar numa tomografia no paciente que acabou de fazer, para nós considerarmos o aspects dele, é o borramento do núcleo lentiforme. O núcleo lentiforme é essa estrutura central, núcleo capsular, que é a união do globo pálido e do putamen, que deve ser diferenciado. Ele tem uma morfologia de triângulo, que aparecerá em slide esquemático adiante, mas ele fica nessa região. Perceba a diferença entre um lado e outro nessa estrutura. Perceba que um lado você tem esse triângulo e do outro lado você teve perda. Perceba que também há perda dessa faixa insular. Esse é um outro sinal. Isso também é um sinal de AVC precoce. Pois bem, o sinal mais precoce de todos é o da artéria cerebral média hiperdensa. Você pode ter cerebral anterior hiperdensa, basilar hiperdensa, vertebral hiperdensa. Indica que você tem um processo trombótico agudo recente, onde você desprendeu uma quantidade trombótica de algum lugar e ele migrou até lá. Geralmente uns trombos mais maduros, que respondem pior à terapia trombolítica convencional com alteplase. Ao outro, se você faz a avaliação da artéria cerebral média no plano longitudinal, que é próximo da base do crânio, você verá ela de maneira alongada. Agora, o momento que ela está ganhando a fissura silviana, se você fizer o corte axial, você verá ela de modo transverso. Por isso, você deixa de chamar de artéria cerebral média e chama de dot sign, pois aparece como um pontinho. Veja o conceito que nós vimos. Nós entendemos que eu tenho que ter perda da diferenciação córtico-subcortical e isso é suspeito para AVC, com apagamento sulcal. Agora, se eu tiver apenas apagamento sulcal com preservação dessa diferenciação córtico-subcortical, o conceito radiológico é outro. O conceito é de inchaço cerebral e não mais edema cerebral. Edema cerebral, AVC. Inchaço cerebral, qualquer outra coisa. Tudo bem? Adiante. Esse slide é um slide emprestado de uma aula maior que versa os tratamentos e diagnósticos, abordagens terapêuticas do AVC, onde eu faço uma brincadeira, onde nós tentamos montar um exército com todos os personagens do Game of Thrones, cada um colocado com algum interesse especial àquela sessão da apresentação. Aqui eu me dediquei exclusivamente ao Varys e qual era o emaranhamento dele dentro daquela sociedade. Como que nós avaliamos a extensão do AVC? Então, no original paper, ele foi publicado, como eu já disse, em 13 de maio de 2000, você começou a avaliar de maneira semi-quantitativa o AVC. Entenda, é muito lógico, é fácil de entender que quanto menor o AVC, melhor é o paciente. Quanto maior o AVC, pior o paciente. Então, você prefere ter um AVC menor ou maior? Comenta comigo ali nos comentários para ver se fica claro a ideia que eu quero passar. Entendido isso, se tentou fazer um mapeamento das regiões cerebrais exclusivamente das regiões irrigadas pela cerebral média. Pois, se eu tiver isso mapeado, eu posso dizer comparativamente se o meu AVC é menor ou maior que o AVC do meu colega. Então foi isso que esse trabalho fez. Ele criou algumas regras para fazer isso e colocou que eu tenho 10 regiões que eu estou pontuando de maneira esquemática aqui no slide. Eu tenho a cabeça do núcleo caudado, a região do lentiforme, o braço posterior da cápsula interna, a região insular ou lobo de Riedel, a porção mais anterior aqui, M1, M2, M3, agora 3 regiões corticais, M4, M5, M6. Veja, nessa época você definiu 2 cortes axiais para essa análise. Um primeiro corte que eu chamo de basogangliônico. Um segundo corte, mais acima, que está à direita da tela de vocês, um outro corte que eu chamo de suprabasogangliônico. Você analisava exclusivamente esses 2 níveis, contava as regiões onde você encontrou sinais precoces e
você definia a nota de aspects. Algumas características radiológicas que foram utilizadas para esse estudo foram uma tomografia de terceira geração, uma espessura de 6 milímetros. Como você utilizava o material impresso, você definia características de cinza que você precisava imprimir. Então você não tinha como janelar ativamente as imagens. Então você colocou que a largura era de 75 unidades Hounsfield e o centro disso seria 35. Né? Você fazia avaliação em filmes e veja que interessante, como a qualidade da imagem não era lá muito boa, você precisava estar em uma sala escura, fazer isso de perto, de longe e obliquamente, sempre comparando com o outro lado. Isso fará com que eu tenha mais certeza dos achados e também sabendo dos dados clínicos. Se estudou isso, se eu souber dos dados clínicos e se eu não souber, será que eu vou melhor em qual situação? Comenta ali também nos comentários o que você acha. Isso é lógico, isso ajuda você a entender como funciona esse tipo de exame dentro desse contexto do paciente agudo. E ele é melhor do que a regra de 1/3 da cerebral média. Para você trazer um pouco essa escala para dentro da realidade, o que se faz é a correlação com dados clínicos. Pois veja, agora todo AVC tem uma nota. Todo AVC de cerebral média tem uma nota. Se for um AVC 10, é um AVC que não alterou nada, eu não encontrei nada. Agora, se for um AVC 5, eu tirei 5 regiões que eu encontrei. Então como que funciona? Todo mundo começa com 10. A cada local que eu vejo um sinal precoce de parênquima ou região núcleo capsular acometido, você perde um ponto. Então, o aluno que tem o AVC mais leve, um AVC 10. O AVC mais grave, o que já passou mais tempo, no AVC que vai perdendo nota, né? Até chegar à nota 0, quando perde os 10 pontos. Tá bom? Veja como há uma correlação de diferentes aspectos com a sobrevida e a independência desse paciente. Branquinho é independência. Quando o cara tem nota 10, a independência é super alta, é maior que 80%. Agora, quando esse paciente, por exemplo, tem um aspects de 6, olhe quanta gente morre, né? Esse cinza escuro, mas é morte. Esse cinza claro é a chance dele ficar dependente para as atividades básicas da vida diária. Então, você conseguiu estabelecer uma correlação entre o score aspects, as regiões cerebrais acometidas, a extensão do AVC e os desfechos neurológicos avaliados em ranking de 90 dias, que é o padrão dentro dos estudos de acidente vascular cerebral. Depois, se decidiu reavaliar, dizendo se esse score era possível ter validação externa. Então, o pessoal, em setembro de 2001, passado mais um ano e pouquinho, decidiu chamar aqueles 6 observadores do primeiro e perguntou para eles: pessoal, e aí, mas como que vocês fizeram essa avaliação? Quais eram os limites da avaliação de vocês? E eles nos deram mais alguns detalhes. Então, se você tem o acometimento do núcleo lentiforme parcial ou total, perde ponto. Se a cabeça do núcleo caudado é acometida parcial ou total, perde ponto. Se a faixa insular, que é o lobo de Riddle, é acometido parcial ou total, perde ponto. Por quê? Cada local desses que eu comentei tem algum detalhe anatômico que é interessante saber. Por exemplo, a cabeça do núcleo caudado tem uma dupla irrigação. Ele recebe sangue pelo cerebral anterior e pela cerebral média. Então, às vezes ela vai ter uma porção preservada e uma porção acometida. A região do núcleo lentiforme, ela é uma região que recebe pequenas arteríolas perfurantes, né, lentículo estriadas. Então você pode ter algumas acometidas e outras não. Então é preciso que você pontue ou retire ponto naquele que tem um acometimento total ou parcial. A faixa insular é a porção mais longe, a porção mais sensível, a porção mais precoce para que apareça como AVC. Isso tem uma explicação anatômica. Ela é uma porção terminal de irrigação. Então o sangue que chegará lá, ele será lá na porção final do vaso. Por isso, ela é mais vulnerável às apresentações isquêmicas. Você viu novos pacientes e você percebeu que a escala sim funciona, se correlaciona com dados clínicos e tem um bom CAPA. O que é o CAPA? O CAPA é um conceito de Agreement Interobservador. Então, o CAPA ele varia de 0 a 1. Se 0, a concordância entre os avaliadores é ao acaso.
né? É como se eu escolhesse um número e o meu colega escolhesse um número e, ao acaso, nós escolhêssemos o mesmo número. Agora, quando eu tenho uma análise com kappa alto, isso significa que eu estou fazendo uma análise de maneira organizada e vou dizer, não, o aspect desse paciente é 8 e o meu colega vai dizer é 8. Nós temos um agreement, nós concordamos na avaliação e o kappa foi bom. No anterior foi bom a ótimo, no trabalho anterior que nós já conversamos. Agora veja, por exemplo, esse estudo aqui, nessa avaliação, é uma paciente que chegou num baseline, que foi tirado nota dela por acometimento do núcleo lentiforme, então 9, e acometimento aqui da cabeça do núcleo caudado, num corte mais superior. Então ela tem nota 8. Num controle de 24 horas, olha como isso ficou mais evidente, né? Então tem o acometimento aqui, essa hipodensidade, e essa hipodensidade aqui na cabeça do núcleo caudado. Veja que ela é parcial, né? Mesmo no exame de controle, após 24 horas, onde você tem definição do território acometido, você percebe que existe uma parte, uma pequena porção aqui da cabeça do núcleo caudado que ainda encontra-se preservado. Qual é o achado? Edema citotóxico no início e depois isso acaba evoluindo para gliose. Tá? Não estou dizendo que nesse momento haja já gliose, mas a definição do infarto ele se dá em torno ali de 24 horas, já é um bom momento para você repetir a tomografia e rever quais são as novas informações de imagem que você consegue obter. As atualizações agora, nesse step final, nós vamos entender que na reavaliação do Aspects de 2000, nós precisamos agora espessar o corte de 3 a 5 milímetros. A hipodensidade ela precisa ser vista em pelo menos 2 cortes contíguos. Você precisa olhar todos os cortes e não só aqueles 2. Na revalidação em 2001, setembro de 2001, havia já os neuroradiologistas que olhavam todos os cortes e consideravam o braço posterior da cápsula interna, o joelho e o braço anterior. O braço posterior é aquele que é mais eloquente. Olha uma palavra nova. A eloquência tem a correlação com o acometimento cerebral e isso se perceber nitidamente no exame físico. Se o braço posterior da cápsula interna for acometido, é a região onde passa o trato córtico-motor, é responsável pela movimentação dos nossos músculos. Se ele fica acometido, eu paro de mexer um braço, paro de mexer uma perna, fico com o rosto um pouco mais torto, se for na porção anterior da cápsula interna, pois ali passa o trato córtico pontino, que é responsável por criar depois o nervo facial. Então, agora você precisa sim olhar os 2 braços, o anterior e o posterior, agora isso bem estabelecido. Né? Você precisa, para contar, ter perda da diferenciação córtico-subcortical e não só edema. Se for só edema, inchaço cerebral. E perceba que depois que você criou sistemas automatizados de avaliação de aspects, por exemplo, o mais famoso o Rapid para avaliação de aspects, não o Rapid perfusão, que nós veremos em seguida, você precisa não ter regiões pontuais com 2 cortes axiais, você precisa ter regiões volumétricas do cérebro que eu entenda como regiões diferentes da cerebral média. Portanto, tem um detalhe anatômico bastante interessante de ser observado, é que M5 ele ocupa tanto a porção da alta convexidade, a porção média e a porção inferior. Ele é um território alongado, todas essas regiões computando ponto, tirando ponto da nota do AVC do paciente. A problematização é que o pessoal da intervenção passou a deixar claro para nós que são regiões com eloquência muito diferente. Vem comigo. O hemisfério cerebral esquerdo ele é responsável na maior parte das vezes pela fala. Então, se eu tiver um AVC de cerebral média à esquerda, isso prejudicará a minha fala. A eloquência, a força de eloquência dessa região cerebral é muito maior, né? A cápsula interna é uma região altamente eloquente. As demais regiões dos núcleos da base são pouco eloquentes. Regiões corticais mais eloquentes. Eles lesionados aparecem mais facilmente para mim no déficit neurológico. Eu tenho mais déficit neurológico, não sei se ficou claro, né? Se for um AVC do hemisfério direito, as alterações são mais sensoperceptivas, né? Com eu deixando de considerar uma parte do corpo ou algo similar. Aqui eles conseguiram mapear as regiões cerebrais colocando em tons de vermelho. Quanto mais vermelho, mais eloquente é essa área. Perceba que o hemisfério esquerdo tem mais vermelho, as regiões corticais têm mais vermelho que regiões
núcleos centrais, né? A mesma coisa as regiões mais de baixo. Então significa dizer que o Aspects, apesar de ser uma escala de 0 a 10, não consegue discriminar entre AVCs que são diferentes e têm a mesma nota. Então eu posso dizer que o Aspects é uma escala não linear. Então agora aqui no Rapid volumétrico de perfusão, você vai entender que pacientes com Aspects igual podem ter AVCs muito diferentes. Vou dar um exemplo de contexto. Eu posso ter 2 alunos que tiraram 5 na prova, mas eu tenho o bom aluno que tirou 5 na prova, teve algum problema na vida, acabou não estudando, e o aluno mal que tirou 5, era para ter tirado 2, mas conseguiu tirar 5, mas é o aluno mal. Então o Aspects ele não consegue fazer uma boa discriminação ganhando notas iguais a AVCs que são diferentes. Diferentes no que? Na eloquência, na gravidade daquele AVC. Vamos entender. Então no primeiro exemplo, no primeiro box, você tem um Aspects de 5 com pequeno volume de infarto. Significa dizer que eu tive acometido M1, ínsula, lentiforme, caudado e M4. Veja no desenho que a região de core, a região de células que já morreram, onde o CBF diminuiu aquém de 30, ele está marcadinho rosa. Mas veja a área que está sofrendo, a área isquêmica, onde você tem um atordoamento celular apenas, e se você reperfundir aquela região, eles voltarão a funcionar, então é território salvável, ele é maior. Então eu posso criar continhas aqui vendo se esse AVC é pequeno, se é grande e se tem regiões potencialmente salváveis. Então eu vejo que as regiões que têm um CBF menor do que 30 é a área de core, é a área que já morreu, não recupero mais. 38 de volume isquêmico. Perfusão, que é o tempo, o T máximo, ele maior que 6 milissegundos, é o volume de 127. Esse é o território salvável. Então eu posso fazer uma subtração entre um e outro e ter, claro, a região volumétrica de penumbra e faço uma divisão com índice de mismatch de 3,2. Agora veja, mesma nota, um Aspects de 5 com grande território infartado, né? As áreas afetadas M1, M2, ínsula, M3, M4. O que tem mais aqui? Mais regiões corticais. Então, a eloquência das regiões corticais é muito maior. A única região mais central, que eu chamei de núcleo capsular, que tem alta eloquência é quem? Que já comentamos, é a cápsula interna, porque tem todos aqueles detalhes anatômicos que nós já falamos. Perceba que aqui o rosa, ele tem quase o mesmo tamanho que a região verde. Rosa, core isquêmico, célula que morreu e não volta mais. E verde é a área que está sofrendo. São regiões quase superponíveis. Então o volume de cérebro que já morreu é 136, né? Veja, é muito maior esse AVC do que o AVC anterior, mas eles têm nota 5. E a área de penumbra, a área de sofrimento, é de 161. Quando eu diminuo um do outro, me dá a região que eu poderia salvar. Então veja, é muito menos, é muito pior. Então é isso. O índice de mismatch acaba reduzindo também. Essa é a escala de Aspects, pessoal. Nós conseguimos entender que ela é uma avaliação semi-quantitativa de 10 regiões cerebrais, mas se você começa a trabalhar mais minuciosamente, ela tem suas limitações. Ela serve para nos dar uma base de comparação entre AVCs de pessoas diferentes, mas ela nunca deve ser utilizada terminalmente como guia de conduta final, se eu tratarei um paciente ou não. Eu preciso de mais informação clínica e radiológica para que isso seja bem conduzido. Pessoal, acho que é isso. Eu espero que tenham aproveitado. Um grande abraço, até a próxima.